eu fui buscar o Senhor e buscar a direção do Senhor. O que significa essa senhora eleita? Essa senhora eleita seria uma irmã ali da comunidade, que o João, ele queria se destinar a essa senhora eleita, porque ele fala assim, a senhora eleita e aos seus filhos. Ele estava falando ali de forma, vamos dizer assim, ele estava usando ali pseudônimos para se esconder das autoridades que perseguiam a igreja? Será que essa senhora eleita que ele estava se referindo à igreja e estava falando em código? Porque naquela época, irmãos, havia forte perseguição às igrejas, forte perseguição aos irmãos. Então, será que nesse momento aqui ele estava falando com mensagem codificada, mas na verdade ele queria dizer que essa senhora eleita seria a igreja? Né? Aí ele fala assim, ó, a senhora eleita e aos seus filhos. Muitos doutrinadores ficam discorrendo muito tempo sobre isso, sobre quem foi que, até mesmo sobre a autoria dessa carta. Mas a autoria da carta já está consolidada, a autoria da carta é de João, certo? Mas há muita doutrina que aprofunda muito nisso, sabe? De saber se era realmente destinada a uma mulher, se era destinada a uma família, se era destinada realmente à igreja. E aí eu fui buscar o Senhor, mas Senhor, eu quero saber do Senhor, o que é a igreja? O que os irmãos, o que nós podemos absorver disso? O que é importante nisso aqui para o nosso crescimento de vida? Sabe, porque se a gente ficar se apegando se era a igreja, se era isso, na verdade, irmãos, a luz que o Senhor me deu foi essa. O importante é o conteúdo. Qual que é a mensagem que é passada nesses versículos aqui? Que é tão pequenininho esse livro, né? Ele só tem um capítulo. E nessa noite, irmãos, o Senhor vai nos trazer uma pequena porção. Nós só vamos desfrutar essa noite até o versículo 3, tá? Nós vamos parar no versículo 3. Então nós vamos ruminar bastante nesses 3 primeiros versículos. Tá bom? Então, irmãos, e aos seus filhos. Aí ele fala assim, olha como que ele inicia a carta e olha o tanto de mensagem que João transmite aqui logo nesse início da carta. Ele fala assim, ó, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, olha só, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos que conhecem a verdade. Lembra que quando ele finalizou 1 João, lá no finalzinho, ele estava falando do verdadeiro, e ele continua, ele inicia essa segunda epístola, trazendo esse componente tão essencial na nossa vida cristã, tão importante na nossa vida cristã, que é a verdade. Irmãos, nessa epístola aqui, existem vários e vários estudos trazendo uma doutrina muito profunda sobre isso, trazendo o contexto histórico lá da época, dizendo que naquela época estava tendo muita influência do gnosticismo, de um conhecimento exacerbado que tinham, mas que não aceitavam a realidade de que Deus, o nosso Deus, ele tenha se tornado homem. Há muitos elementos, muitos estudos aprofundando sobre isso, certo? Mas eu creio que a mensagem que o Senhor quer passar para nós, na verdade, ela é mais profunda, porque ela é uma mensagem que quer transformar a nossa vida. Essa mensagem aqui, quando nós estudamos desse livro, o que o Senhor falou comigo foi o seguinte, que nós precisamos aqui aprofundar no nosso sentimento, na nossa pessoa, dentro desse amor que ele enfatizou lá no capítulo 1, no 1 João, na primeira epístola, e aqui já nessa segunda carta, ele já vem falar o seguinte, olha, eu amo. Ele trouxe uma ação prática desse presbítero, né, desse ancião. Ele está falando o seguinte, eu amo. Irmãos, por mais conhecimento que a gente possa ter na nossa jornada cristã, por mais vivência, experiência que a gente tenha, toda a nossa jornada cristã, ela precisa estar sempre fundamentada
no amor. O Senhor Jesus, quando ele estava na caminhada, na jornada dele aqui na terra, ele falou assim, olha, novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros. E esse elemento, irmãos, na nossa jornada cristã, do amor, ele precisa ser buscado incessantemente. Porque uma das coisas que ele vai falar aqui nessa epístola, lá mais para o final, apesar da gente não entrar hoje, mas ele vai falar o seguinte, que nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. E esse mandamento que ele enfatiza aqui, qual é esse mandamento? É o amor. Tá certo? Então, até esse momento, irmãos, o Senhor já trouxe algumas coisas para nós hoje. Ele já trouxe quem escreveu a carta, a quem ela se destina, certo? E qual é o objetivo dessa carta? Qual é o objetivo dessa carta? Qual é a declaração inicial de João, quando ele inicia nessa carta? É como se João estivesse falando assim, irmãos, ó, vamos ver aqui, vamos voltar novamente para esse versículo, para o Senhor realmente tocar lá dentro de nós. Olha aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, o presbítero, a senhora eleita. Vamos considerar que essa senhora eleita seja a igreja? Vamos considerar? Vamos pensar assim? Então é a igreja. Vamos considerar que é uma família? Tá bom que seja uma família. Mas o mais importante, irmãos, é o que ele diz em seguida. Ele fala assim, ó, e aos seus filhos. Então, a igreja e aos seus filhos. É uma família. A igreja, certo? Aí diz assim, ó, a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas a todos os que conhecem a verdade. É como se ele estivesse falando assim, ó, irmãos, eu te amo. Ele está fazendo uma declaração de amor aqui nesse início. Ele está falando assim, olha, eu amo vocês, irmãos. Eu amo vocês. E todos. Aí ele fala uma outra situação, que a gente pode perceber assim. Tudo bem, existe o amor, certo? Existe esse amor. E ele faz essa declaração desse amor. Mas ele também fala o seguinte, qual que é o requisito para que esse amor verdadeiramente ele tenha uma ação na sua vida cristã, que você verdadeiramente expresse esse amor? Qual que é uma característica de um cristão que tem esse amor e que vivencia esse amor? Qual que seria essa característica? Ele fala assim, ó, ele faz o seguinte, ó, eu amo vocês e todos, não só eu, tá? Eu amo vocês, mas todos aqueles que conhecem a verdade. Percebe? Todos aqueles que conhecem a verdade e por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Irmãos, vamos pensar nisso, olha só. Nós temos a verdade, olha só, a verdade hoje, muitas pessoas enfatizam muitas verdades, não é isso? Quando você está num convívio, onde há um conflito de ideias, onde há várias ideias diferentes, vários pensamentos diferentes, e aí você está ali no seu convívio social, seja um jovem na escola, seja um trabalhador ali no seu trabalho, um empresário, tal, aí você tem aquela roda de pessoas do seu convívio, do seu ciclo social, seja um familiar, e aí você conhece aquela pessoa, ou você está trocando, está numa roda de conversa, e nessa conversa, normalmente, você expressa os seus sentimentos, você expressa os seus pensamentos, as suas crenças, o seu conjunto de valores. Todos esses elementos, eles constituem o que de uma pessoa? Por exemplo, se um de nós aqui começar a conviver intensamente com outro, uma amizade, em certo tempo de convívio, você vai perceber o que aquela pessoa mais deseja. Percebe? O que aquela pessoa mais valoriza? Quais são os conjuntos de valores? Quais são as crenças que essa pessoa tem? Se você pegar isso tudo e colocar no liquidificador e bater todo esse conjunto de pensamentos, de ideias, você vai chegar ao quê? Na verdade daquela pessoa. Percebe? Isso aí é a verdade daquela pessoa. Mas João,
ele fala aqui qual que é a verdade do cristão. Percebe? A nossa verdade que nos faz amar, a nossa verdade que nos faz amar precisa ser quem? Precisa ser Cristo em nossa vida. Porque se eu como irmão, apesar de ser irmão, no meu convívio com o Maurílio, se eu tiver baseando nas minhas verdades, nesse conjunto de valores que é a personalidade humana do Will quem tem, certamente nós vamos entrar em contradição. Certamente no nosso convívio nós vamos ter barreiras. Porque todo mundo tem barreira quando convive, percebe? Mas o que o João está trazendo aqui é o seguinte: olha, irmãos, o amor que você tem, ele está fundamentado na verdade. E essa verdade que ele traz aqui, em João, é uma verdade fundamentada em Cristo. E não em doutrinas. Naquela época, eu estava estudando para tentar trazer essa mensagem hoje para nós, para o Senhor falar conosco. E aí, os estudos que existem sobre isso são estudos muito doutrinários, irmãos. Tem muita doutrina mesmo, aprofundando sobre essa questão do gnosticismo. Mas aí eu pedi para o Senhor: Senhor, eu não quero ficar nessa doutrina. Me ajude a trazer para os irmãos o que o Senhor quer falar, sabe, no coração deles. O que essa palavra pode tocar na nossa vida, percebe? Então, aí, irmãos, o que ele trouxe para mim foi isso, que se nós estivermos nessa simplicidade de tocar na pessoa do Senhor Jesus e do amor que ele teve para conosco, irmãos, a nossa personalidade, ela vai ser preenchida com a pessoa do Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós vamos conseguir expressar esse amor que João enfatiza aqui. Que aí agora, vamos novamente ler o versículo para ver se agora, fazendo a leitura com esse pensamento, com foco em duas coisas. Vamos fazer essa leitura agora, irmãos. Eu vou convidar todo mundo para a gente ler novamente agora e colocando ênfase na nossa leitura. Vamos concentrar o nosso sentimento nisso, no amor e na verdade. Vamos lá ler novamente para ver se ele traz um novo sentido para a gente? Vamos lá. Ó. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, irmãos, nos leve verdadeiramente a conhecer a verdade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, durante a nossa caminhada cristã, nós podemos errar. Nós podemos errar. A Bíblia, ela fala sobre a contagem dos nossos dias. Nós contarmos os nossos dias. Normalmente, uma pessoa que está no mercado de trabalho, como que a gente conta, por exemplo, o tempo que uma pessoa trabalha? Né? A remuneração por um tempo que a pessoa trabalha. Se você é um servidor público, você vai contar o seu tempo de trabalho como? Ah, não, eu ganho X reais a cada 30 dias de trabalho. Correto? X reais a cada 30 dias de trabalho. Se você é um profissional liberal que trabalha com as rendas ali conforme a sua produção individual, você considera o seu ganho, quanto que você consegue faturar em um mês. Certo? Um empresário, ele considera os ganhos dele de que maneira? Ele considera esses ganhos conforme o faturamento que ele tem. Faturamento, tá? Faturamento, lembrando, faturamento não é lucro, tá? Lucro é quando você tira quando você pega todas as receitas, desconta as despesas, aí você chega no lucro. O empresário, ele considera essa receita bruta. Olha, quanto que eu faturei? Aí ele precisa estar sempre monitorando os gastos dele, para ele saber se no final ele teve lucro ou não. A administração familiar é a mesma coisa. Se você é um assalariado, um servidor público, você ganha aquele valor e você sempre tem que controlar quem? Os seus gastos, para que haja uma sobra no final do mês. E normalmente, o que acontece muito no meio empresarial?
O que acontece muito? Ah, não, se você não passou no concurso público, você fracassou. Se você é um profissional liberal, não teve aquele rendimento, né? Quem trabalha com Uber aí também, não teve aquele rendimento dentro daquele período, você fracassou. Não é assim que a gente considera? Só que existe uma cultura diferente que mostra o seguinte, de você considerar o seu tempo, os seus ganhos, não no período mensal, talvez no ano, você pega o ganho ali de um ano, e naquele ano você divide por 12, todos aqueles ganhos que você teve. Calma aí que eu vou chegar, hein? A gente vai pensar, mas por que ele está falando disso? Eu vou chegar na parte espiritual, tá bom? Se você pegar, Maurício, o seu resultado dos últimos 5 anos, e você pegar esse resultado dos últimos 5 anos e dividir por 12 meses, você vai achar o seu resultado anual, e se você dividir por 60 meses, você vai achar o seu resultado mensal. Tá certo? Essa é uma cultura que existe no mundo empresarial. A cultura que existe é essa, tipo assim, olha, considere os seus resultados não do último mês. Você pode fracassar no mês, mas no outro você pode ir muito bem. Você pode fracassar no trimestre, mas nos próximos 3 trimestres você pode ir muito bem. Ou seja, considere um tempo maior. Percebe? Considere que a sua jornada, a sua guerra, ela é de 5 anos. E não só de um mês. E não só de um dia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que na nossa jornada cristã, nós vamos errar. Era aqui que eu queria chegar. Nós vamos errar. E você sabe o que acontece muito com as nossas atitudes? Da nossa vivência, da prática desse amor? Sabe o que acontece? Nós erramos um dia. Eu erro um dia, eu falho um dia, 2 dias, eu fico um mês em sofrimento, em erro. E aí o que acontece? Eu jogo para trás 20 anos de caminhada cristã e começo a medir, a contar os meus dias por causa da última semana, dos últimos 30 dias. Irmãos, o Senhor nos deu a eternidade. A nossa contagem de tempo ela é diferente de tudo, porque nós temos a eternidade para frente. Percebe? Então, o Senhor quer trazer para nós hoje, por meio dessa palavra, o seguinte, olha, não olha para os seus últimos, o que está acontecendo agora? Porque eu te escolhi, eu te chamei, você é meu filho, e eu te amo, e eu quero transformar toda a sua vida por completo. Então, quando você tropeçar, que você errar, que você pecar, você está no processo de transformação. Nós estamos no processo de transformação. Então, nós podemos considerar a nossa jornada cristã o seguinte, como que era a Jussara de 5 anos atrás? Qual foi a evolução, ou qual foi a mudança, o trabalhar de Deus na sua vida nos últimos 5 anos? Se a gente considerar dessa forma, irmãos, o que eu quero dizer com isso? As nossas emoções, sejam do lado da euforia, não, puxa, nesse último mês, eu trabalhei muito para o Senhor, né? Eu fiz muita coisa, eu ajudei os irmãos, eu estava envolvido nos serviços da igreja, eu estava envolvido, né, na pregação do Evangelho, eu preguei o Evangelho para o meu colega de trabalho, e ele está super animado. Aí eu começo a entrar naquela euforia dos resultados dos últimos dias. Ou então, não, puxa, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, faz 30 dias que eu não leio a Bíblia direito, nesses dias eu briguei com minha esposa, eu briguei com meu cônjuge, eu briguei com um coleguinha da escola, aí eu começo a basear, aí eu deixo essas emoções dos últimos dias dominarem o meu interior, e conduzirem as minhas atitudes ali, achando que a minha vida cristã está baseada nesses últimos acontecimentos. Mas o que o Senhor traz para nós é o seguinte, olha, o meu trabalhar na sua vida, enquanto você estiver vivo nessa terra. Percebe? Então, se a gente olhar dessa forma, irmãos, nós nem vamos nos orgulhar dos últimos dias que nós temos praticado a oração, que nós temos praticado a piedade, que nós temos praticado o viver cristão. Não vamos ficar na euforia, não, né? E também não vamos ficar tristes se a gente não estiver praticando adequadamente. O que o Senhor quer mostrar para nós é o seguinte, olha, tenha em mente que eu estou contigo e que você está num processo, numa jornada. Então,
o que o Senhor traz para nós é o seguinte, é que a alegria do Espírito Santo, na nossa vida, ela é permanente, irmãos. Percebe? Nós precisamos estar constantemente alegres, porque esse trabalhar é permanente, é constante. E não vamos nos entristecer, nem ficar em euforia, conforme o bem ou o mal que naquele momento a nossa vida está passando. Amém? Então, vamos lá para o versículo 2. Olha só. Vamos lá para o versículo 2. Vamos ver como é que está o tempo ali. 8h48. Ó. Por causa da verdade. Você pode trazer um pouquinho de água, Marisa? Ó, por causa da verdade que permanece. Olha ele falando de verdade aqui novamente, irmãos. Olha só, ele falou lá atrás verdade, falou no capítulo anterior verdade, falou no versículo 1 e agora volta aqui no versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Por isso que o Senhor trouxe essa palavra hoje, falando sobre nós vivermos a nossa vida não por causa dos últimos minutos, dos últimos dias, dos últimos 30 dias, dos últimos 6 meses, mas trazer para nós o seguinte, olha, essa verdade, irmãos, essa verdade, Maurílio, vai estar com você para sempre. É isso que está dizendo aqui, é para sempre. A partir do momento que você creu, que você recebeu, que começou a fazer parte do corpo de Cristo, essa verdade está em você. E ela não vai sair. Se você está sofrendo, busca assim, puxa Senhor, eu estou sofrendo. Quando a gente está sofrendo, irmãos, cá entre nós, vamos falar sério. Quando a gente está sofrendo, é ruim, não é? Não é legal. Sabe aquela angústia que a gente sente com o sofrimento? Aquela coisa assim que a gente não tem paz, que a gente fica incomodado, e que aquilo ali... E é muito fácil falar assim, passe por cima dos seus sofrimentos, né? Deus está contigo, passe por cima dos seus sofrimentos. É muito fácil falar isso. Por quê? Porque na hora que a gente está aqui, a gente fala isso. Agora, vai lá na hora que a pessoa está sofrendo, na hora que você está passando pela angústia. Não é fácil. Às vezes, o que você precisa para passar por um momento deste sofrimento é de um abraço. Às vezes, falar, repreender ou ficar falando, dando conselho, nem vai ajudar muito. Porque naquele momento ali do sofrimento, é só você, diante do Senhor, é que sabe o tanto que aquilo dói, que aquilo machuca. E aí o Senhor está trazendo para nós isso hoje. Olha, esse sofrimento seu, ele faz parte de um processo da verdade que estará em você para todo sempre. Irmãos, se a gente fosse considerar o que é um indivíduo diante do universo, o que é uma pessoa, o que é um euzinho aqui, ó, aqui nesse lugar, diante da imensidão que é o universo. Imagina, ó, o universo é infinito. A gente olha assim, ó, aquela coisa dos estudos aí, quando a gente lê aquelas matérias científicas, a gente vê que são bilhões e bilhões, não sei quantas galáxias, não sei quanto espaço, a infinidade do universo. Aí vamos pensar aqui agora na Terra, vamos voltar só para a Terra. Aí tem milhares e milhares e milhares de pessoas na Terra, certo? Só que isso tem na nossa geração. Imagina todas as gerações que já passaram pela Terra, até chegar aos dias de hoje. Olha o tanto de gente. E quem sou eu nessa imensidão de pessoas? Por isso que a palavra fala assim, né? A vida passa como o orvalho, né? Como sopro. Nós somos assim, nada. Acabou. Na eternidade, irmãos, esses anos que nós passamos aqui na Terra, eles são assim, ó. Acabou. Há poucos dias atrás, eu me lembro de ter 20 anos de idade, há poucos dias atrás, pouco tempo, eu me lembro dos meus 20 anos, lá, com a barriga toda sarada, agora a barriga já está grandona, jogando futebol com toda a energia do mundo. Hoje eu vou jogar futebol, todo mundo fica rindo de mim. Então, o tempo passa, irmãos. Ó, acabou a juventude. Quando a gente olha para trás, a juventude já foi. O orgulho que tem no nosso coração, às vezes a gente fica muito confortável e é muito gostoso quando alguém faz um elogio para a gente, né? Quando a gente elogia
uma conquista que você tem, quando alguém elogia um bom trabalho que você faz, uma boa nota que você tira, um bom desempenho que você tem ali, puxa, né? Naquele mês ali na escola foi super bem, não passou numa faculdade, passou num concurso público. É muito gostoso você passar pelo elogio. Mas quando vem uma crítica, quando vem uma palavra de ajuste, hoje é utilizado muita palavra alinhamento. Vamos alinhar aqui essa conduta, né? Uma palavra de alinhamento, de correção. Nós não gostamos disso, porque machuca o nosso ego. Só que isso quando a gente olha para a nossa vida ali, quando a gente está fechadinho aqui na nossa vida. Mas quando a gente olha que Deus, Ele está administrando todo um universo, de todas as pessoas, seja das eras passadas, da era presente e da era que há de vir ainda, e a gente olha que aquele meu orgulho que eu tenho de achar que eu tô todo certo. Por que normalmente a gente fica ferido no nosso orgulho? Porque, irmãos, a partir do momento que nós recebemos Deus, que nós buscamos Deus, nós queremos, o nosso desejo é genuíno, nós queremos acertar. Tenho certeza aqui que nenhum de nós aqui quer errar. Nenhum de nós aqui quer ter um viver cristão para ficar errando. Todos nós queremos acertar. Esse é um ponto, isso aqui é uma coisa que nós temos em comum. Todos nós queremos acertar e acertar sempre. O ponto é que, mesmo querendo fazer o bem, Paulo falou lá, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal eu já fiz. Então, a nossa natureza humana, irmãos, uma forma da gente lidar com isso é a gente ter essa consciência. Somos humanos. Se cortar, vai sair sangue. Somos frágeis, somos mortais. Passamos como sopro. Daqui uns dias eu vou estar velhinho, daqui 20 anos eu já vou estar. Percebe? O tempo passa. O que permanece é o Espírito de Deus em nós. E aí é eterno. Então, irmãos, essa é uma maneira de nós colocarmos hoje, nesta noite, no nosso coração, essa palavra que o Senhor vem para nos fortalecer. Colocar assim, olha, independente do que acontecer com você, na hora que vier a repreensão, irmãos, é a gente pensar, puxa, eu não sou nada na eternidade. Pensando na eternidade, né? Para Deus, você é muito valioso. Para Deus, cada uma das ovelhas vale muito. Ele deixa todas as outras para vir atrás de você. Olha como que é essa relação de amor com Deus conosco, né? Quando se fala do amor de Deus, Ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Mas quando se trata do nosso orgulho, irmãos, nós somos um pontinho no meio de todo o universo. Não vamos valorizar, não vamos deixar o orgulho tomar conta das nossas emoções e controlar os nossos sentimentos, seja para o bem ou para o mal. Seja quando a pessoa elogiar, você se sentir tal, ou seja, quando você for criticado e você ficar com raiva, chateado, porque está te contrariando. Oh, Senhor Jesus. Aí, irmãos, vamos lá, ó. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Irmãos, vamos tirar o sono? Vamos ler esse versículo aqui com bastante energia, para despertar o sono? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Amém. Depois dessa eu vou até beber uma água, viu? Amém. Para sempre. Amém. Da verdade. Amém. Irmãos, agora, olha só, nós vamos ver o foco do título da mensagem, tá? O Senhor estava até agora nos preparando para que esses elementos agora, esses 3 elementos aqui, ó, a graça, a misericórdia e a paz na vida do cristão. E aí nós vamos finalizar a mensagem nesses 3 pontos. Combinado? Olha aqui, versículo 3. João continua. Ali seja para aquele grupo de irmãos ali. E ele vai dizer o seguinte: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em que, irmãos?
Quem apareceu aqui de novo, irmãos? 3 versículos falando a mesma palavra. Quem apareceu aqui de novo? A verdade e o amor. E João, no início, a primeira coisa que ele fala é: eu te amo. Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa colocar o amor nesses dias tão difíceis, nesses dias tão sombrios em nossos corações, para que nós tenhamos um viver cristão que exercita o amor. Um viver cristão que consegue romper todo esse sentimento de incredulidade, de mornidão, de desconfiança que tem nos nossos corações. Para que, quando eu falo de desconfiança, irmãos, é porque às vezes vem em nós, diante de todos esses acontecimentos que tem, e diante dos ídolos que tem, porque naquela época ali, lembrando, né, daquela questão da doutrina, naquela época ali, quando João falou isso, a igreja estava sendo atacada com teorias, com filosofias da questão do gnosticismo, de ideias, de filosofias, que é o que acontece hoje, que nós somos bombardeados no Instagram, no YouTube, na televisão, no jornal, em todos os lugares, vem aquele monte de teorias, de conspirações, de questionamento da Bíblia, de questionamento de Deus, que a palavra antes foi falada de um jeito e era aplicada naquela época, naquele contexto, que hoje já não é bem assim, que coisas que eram verdades absolutas no nosso coração há 10 anos atrás na nossa vida cristã, 15 anos atrás, e que hoje já nos leva, não, mas espera aí, tem um meio termo aqui, sendo que a Bíblia fala que a palavra de Deus é permanente e real, ela é eficaz. Podemos passar 30 anos para frente, 100 anos para frente, nas próximas gerações, se o Senhor não tiver voltado antes, o que vai acontecer? A palavra de Deus continua sendo eficaz e operante. Então essas coisas que são faladas aí, irmãos, elas não podem atingir o cristão, que tem sua ênfase no amor, na piedade, que tem a verdade eterna dentro dele. Que o Senhor possa nos fortalecer, irmãos, com essa constituição desse Cristo em nós, que mostra para nós o seguinte: olha, os seus dias estão sendo contados na eternidade. Essas coisas que vêm momentaneamente, tem também as tendências, né? Tem coisa que vem, aí vem aquela onda daqueles pensamentos ali naquela época, depois passa, aí depois já não é mais. Agora mesmo os Estados Unidos, né, tinha toda uma teoria de uma forma de governo. Aí agora foi eleito um outro governo, que tem uma outra forma. Tudo vai mudar, irmãos. Aquele passado ali, tudo que estava de um jeito, agora vai mudar a corrente para um outro lado. E aí, isso aqui para nós parece uma coisa novidade, né? Mas isso não é novidade não, isso aconteceu séculos passados. É sempre assim, vai e vem aquela coisa, aquela gangorra. Mas o que está permanente ali, ó, o que está assim, ó, aquela linha ali que traz segurança, que traz sustentação, que traz encorajamento para o cristão verdadeiro, é a palavra de Deus. A verdade. Ela nos dá esse firmamento, sabe? Independente dos governos que estão, a palavra está ali, ó. O nosso verdadeiro governo, irmãos, está dentro do nosso espírito. E é isso que nós temos que nos apegar. É nessa verdade. Aí, irmãos, olha só. A graça. Já são 9 horas. Eu vou falar aqui. A gente vai ver 3 versículos. Aí depois a gente termina e compartilha em pequenos grupos, tá? Vamos fazer só 2 grupos hoje. Então, olha só. Vamos lá para 1 Coríntios 15:10. Vamos falar da graça. Olha aqui, ó, no versículo ele diz, né? A graça, a misericórdia e a paz. O que é a graça na vida do cristão? Que graça é essa aqui que Paulo faz ênfase, que ele traz ênfase? Ele traz o seguinte, olha, o que ele está falando sobre graça? Ele está falando o seguinte, ó, a graça, a misericórdia e a paz da parte dele, de Jesus Cristo, serão conosco, que somos filhos de Deus, em amor e em verdade. Ele está dizendo o seguinte, essa graça vai ser conosco em amor e em verdade. Vamos lá para 1 Coríntios 15:10. Quem já achou aí? Se alguém tiver achado e quiser ler em voz alta, bem forte. 1 Coríntios 15:10. Sim.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que versículo encorajador, que reforça aquilo, irmãos. Que versículo encorajador. Mas a graça de Deus, né? mas pela graça de Deus, sou o que sou. Estamos aqui hoje, irmãos. Olha só, estamos aqui hoje. Hoje é quanto do mês? 8. 9? 9 ou 8? 9? 9/11 de 2024. 9/11 de 2024, Sara. Lembra da época lá em 2002? Era 2002? 2002 estava eu lá em Teixeira de Freitas, reunindo na igreja em Teixeira de Freitas, junto com a irmã Jussara. Ela foi uma das que pregou o evangelho para mim quando eu comecei a reunir, que cuidava de mim. Irmã Jussara. Lá eu tinha o quê? 22 anos. Hoje estamos aqui, 44 aninhos nas costas. Sou o que sou, pelo que, irmãos? Que ele está dizendo ali, ó. Pela sua graça. O resultado que nós temos hoje, irmãos, de estarmos aqui, reunidos, em nome do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor, pois aqueles hinos que a gente estava cantando aqui, tão bonitos, tão desfrutáveis, o resultado que você tem hoje na sua família, o seu viver cristão, pare e pense agora um pouco, reflita sobre isso, toda a sua jornada, a caminhada que você passou nesses anos com o Senhor. Paulo falou ali, ó, irmãos, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Nós, irmãos, não somos nada. Nós somos o que somos pela graça. O dom que o Senhor te deu, os talentos que você tem, a bagagem espiritual que você alcançou até hoje, tudo isso, irmãos, foi pela graça de Deus, que foi concedida. Aí tem um detalhe, tá? Ele falou assim, ó, que não se tornou vã. Isso significa que a graça pode ser concedida para uma pessoa e ela pode se tornar vã. Mas ele está dizendo que na vida dele ela não se tornou vã. Percebe? Na nossa jornada, isso, lembrando, a nossa jornada é eterna. E essa graça sobre graça vai sendo acrescentada a nós. A nossa reação, quando essa graça chega, pode produzir, ela pode se tornar vã, ou ela pode se tornar eficaz. A nossa reação, olha, eu sou o que sou pela graça, ou seja, em mim não há bem nenhum, eu não sou isso porque eu sou top, não, a graça me trouxe até aqui, mas a minha reação a essa graça, pode fazê-la se tornar vã em minha vida. Vamos valorizar a graça, irmãos. Essa graça que chegou até nós, ela precisa ser valorizada, percebe? Para ela não se tornar vã. Porque essa parte aí sim cabe a nós. Valorizar a graça. O favor imerecido. Constantemente, essa graça está sendo aplicada em nós. E ela precisa se tornar o quê? Eficaz. Aí ele fala assim, ó. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Aí por um momento passa assim, peraí, Paulo está se orgulhando aqui, né? Porque ele está falando que trabalhou mais do que todo mundo, não é, Maurício? Eu trabalhei mais. Como é que pode isso, Maurício? Você trabalhou mais do que eu trabalhei mais do que você? Aí depois ele já volta, Maurício. Ele avança, aí depois ele recua. Ele fala assim, mas peraí, mas todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse é um coração de alguém que, ó, coloca Deus como o verdadeiro, aquele que verdadeiramente merece adoração. A minha pessoa não é nada. Ainda que eu trabalhe, né? Trabalhei mais do que todos eles, ainda que eu trabalhe, não presta para nada sem a graça de Deus que está comigo. Por que não presta, irmãos? Porque os judeus antes, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles queriam agradar a Deus a todo custo e Deus não esteve contente com eles. Não
resolveu. Então não resolveu antes. Deus precisou se tornar homem, ir para aquela cruz e manifestar essa graça, morrendo por aquilo que a gente não conseguiu cumprir. Se o homem não conseguiu cumprir lá atrás, ele não vai cumprir hoje. Então, tudo o que fazemos é o quê? Pela graça que está conosco. Amém? Aí depois vem, aí ele falou, né, olha, ele está falando aqui para a igreja, tá? Está falando aqui para a igreja ou para a mulher, seja quem for, mas ele está falando. A graça, mas a graça. Vocês querem? Vamos parar por aqui e a gente continua amanhã? Pode ser? Porque já são 9h10 e amanhã a gente continua nos 2 próximos elementos, que é a misericórdia e a paz. Tá bom? É até um incentivo para a gente vir amanhã, tá bom? E a gente vai compartilhar em pequenos grupos, 2 grupos, vamos fazer 2 grupinhos pequenos. Será que 2 ou 1, Maurício? 2? 2 grupos pequenos, para todo mundo poder compartilhar, tá bom? Nos minutos aí. Irmãos, Jesus é o Senhor, e que essa graça e que esse amor de Deus possa nos encher durante toda a nossa semana. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Calma aí. Deixa eu desligar aqui. Cuidado.